A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Bem, amigos do Futebol em Rede Entrevista, estamos de volta com você. Mais um personagem importante passando aqui por nossa tela. O Futebol em Rede Entrevista, embora tenha esse nome, na verdade é uma conversa de amigos, entre amigos, colocando histórias incríveis daqueles que fazem bem para o esporte. Temos mais de 90 personagens, estamos chegando a quase 100 personagens lá no YouTube que estão à sua disposição, envolvendo gente do esporte, gente da imprensa, enfim, gente que está aí para conversar com a gente. É muito legal. Toda semana tem uma entrevista inédita, que é claro que depois também fica à sua disposição. Meu amigo Fábio Seródio, que você também já está vendo aí na tela. Fábio Seródio, o Frederico Batalha, o nosso amigo, nosso coordenador sem pasta, nosso produtor, juntamente com o nosso Sérgio Oliveira, hoje exagerou de novo. Trouxe um cara que faz gol de tudo quanto é jeito. Eu vou falar para você, ataque nós vamos ter, Seródio. Oh, e competente. Um abraço para você, Quartarolo, vocês já estão vendo na nossa tela. O senhor Rogério Rodrigues de Almeida, se eu não me engano, hoje com 40 anos de idade, um cara que tem uma história muito bonita, uma história que certamente vai comover vocês todos. É um grande artilheiro, aliás, é um recordista de gols no futebol de amputado. Tem uma coisa muito legal para contar na vida dele. Aliás, tudo que vem dele, do esporte, é muito bonito. Ele já começou vindo de Mogi das Cruzes, que é onde dizem nasceu um craque. Para mim, o craque é ele, não o Neymar. Mas, em todo caso, vamos abrir a discussão aqui. Como você vai ficar ferido porque o Neymar é santista e o Rogerinho joga pelo Corinthians? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para ele, vai. O Neymar jogou no Santos, né, Seródio? Mas agora não é mais nosso, agora não pertence ao mundo, não vai ter jeito. Ô, Rogerinho, é um prazer recebê-lo aqui. Quando o Seródio falou, o Frederico falou que você estava entre os nossos convidados para fazer um programa, a gente realmente ficou impressionado, né? Porque fomos buscar mais informações, e não tome isso como pejorativo, mas a gente que até há pouco tempo trabalhava na chamada grande imprensa, às vezes a gente fica falando muito de time como Corinthians, Flamengo, o futebol, e esquece que tem tanta gente fazendo bem para o esporte e trabalhando, e que a gente fala só de vez em quando. Então é muito legal esse programa também, a gente já abriu espaço para o futebol feminino, para outras modalidades, para o boxe, justamente para mostrar, embora seja Futebol em Rede Entrevista, que é a base do programa, mas justamente para mostrar que o futebol, que o esporte, enfim, integra as pessoas, valoriza as pessoas e dá exemplo todo dia. Você realmente é um exemplo maravilhoso. Que bom tê-lo aqui, cara. Muito bom. Obrigado por atender o nosso convite, viu? Agradeço aí a estar com vocês, Quartarolo, Serotti. Muito obrigado aí pelo convite. Parabéns pelo programa aí. Está quase chegando a 100 aí, né? Entrevistados. Fico feliz. Vamos contar um pouquinho da história do Rogerinho. Esse debate aí de Neymar aí, Santos, Mogi. Ele fala que não é mogiano, não, hein? Ele fala que nasceu em Santos, né? Então, vamos discutir mais para frente aí. Está negando a raça, a tradição, Seródio? Que negócio é esse? O pai dele é de Mogi, ele nasceu em Mogi, um doido. Ele sempre se atira no chão na hora que você pressiona, é uma loucura. Mas o Rogerinho não se atira. Aliás, olha só o cartel do nosso querido Rogerinho. 549 gols, um recorde mundial. Tricampeão da Copa América 2009, 2013, 2015, campeão da Copa das Confederações 2016, participou de 3 Copas do Mundo. Ele tem mais Copa do Mundo do que o Neymar. Não sei se você percebeu. E aí eu queria falar justamente sobre isso, Rogerinho. A gente tem poucas informações, até porque nós somos ignorantes no assunto. Quem pratica o futebol de amputados, é lógico, conhece muito mais do que a gente sobre o tema. A única coisa que eu levei um susto, não é esporte nem paralímpico o futebol de amputados. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso daí. É lógico, todos nós temos um clube, uma paixão pelo futebol. Foi a paixão que fez você lutar tanto para ser o Rogerinho R9? Cara, na verdade, acontece. Eu também tinha essa mesma dificuldade que vocês têm de não saber do esporte, do futebol de amputados, né? A minha deficiência é uma formação congênita, eu nasci assim, tive uma infância diferente das crianças que não tinham deficiência, né? Comecei para a escola, lógico, com 7 anos de idade,
comecei a jogar bola na rua, mas eu não sabia nada, Quartarolo, do futebol de amputados, que existia a modalidade. Isso estamos falando aí eu conheci a modalidade há 20 anos atrás, né? Então, vamos dizer, praticamente aí uns 8 anos eu não sabia nada da modalidade, 7 a 8 anos eu não sabia nada. E aí, um belo dia, eu descobri que existia o futebol de amputados, que existia a seleção brasileira, e que eu poderia jogar nessa modalidade. Então, a minha infância sempre foi jogar bola com crianças que não eram amputadas, crianças que não tinham deficiência. Então, ali eu brincava, eu gostava de estar ali com eles. Isso foi muito bom para o meu crescimento. Só que era o melhor de tudo, que era poder jogar campeonatos, eu não podia jogar. Tinha uma discriminação, porque deficiente não pode jogar com pessoas normais. Então, ali eu ficava muito chateado. Só que em um determinado ano, o professor Edivaldo, ele teve uma ideia muito boa, que eu vou comentar com vocês aqui, é onde eu descobri o futebol de amputados, né? Que ele me incluiu nos campeonatos do time que eu jogava, que era no Campestre. Então, assim, ali eu comecei a participar de campeonatos, mas não era a mesma coisa. Eu sabia que os adversários tinham medo, tinham dó, né? O meu time era legal, porque tocava bola, eu já fazia gol, né? E aí, quando eu descobri o futebol de amputados, que eu vi ali que eu poderia chegar na seleção brasileira, que eu poderia realizar um sonho de se tornar um jogador, eu falei, poxa, é aqui que eu quero e é lá que eu quero chegar. E aí eu comecei minha trajetória em 2001. O Rogerinho, até quando o Fred falou, vamos falar sobre futebol de amputado, né? Eu achei que ele estava... Veja bem, falei assim, mas é assim que fala? O nome é esse, né? Porque eu achei que podia ser agressivo, mas, na verdade, é isso mesmo, né? Ou seja, vocês enfrentam a situação, não enfrentam só o adversário, enfrentam a situação. Isso é uma demonstração de coragem. E o Fábio Serrano acabou de falar um outro negócio que também chama atenção. Por que até agora a gente tem visto tanto esporte novo até entrar, e nada contra, né? Nada contra. O skate acabou de entrar. Por que até agora o futebol de amputados não entrou como esporte olímpico? Até 2014, o futebol de amputados ele tinha que ter alguns critérios que as Paralimpíadas exigem, né? Quantitativo de países, tempo de existência, né? Hoje, na verdade, o futebol de amputados ele já passou todos os critérios que necessita. Hoje nós temos 75 países que são filiados à entidade chamada WAF, que é World Amputee Football. Todos os países são filiados a essa entidade e a cada ano paralímpico são apenas 2 modalidades incluídas. No Brasil, em 2016, o futebol de amputados foi a terceira modalidade inscrita, né, para se tornar paralímpico. Porém, entrou o badminton e a paracanoagem. Existia uma grande possibilidade agora no Japão de ser demonstrativa, mas não teve nenhuma modalidade demonstrativa. Isso falando de paralímpicos, tá? O skate ele entrou, mas com a modalidade paralímpica. E aí, então, assim, mas o que acontece a modalidade? Quando o Fábio disse aqui agora, o Cerotti disse dos campeonatos mundiais, né? Futebol de amputados no mundo já existe há mais de 30 anos. Nós estamos indo para a 12ª edição do campeonato mundial. Então, assim, antigamente era feito de ano em ano, agora é de 4 em 4 anos. Desde 2010 está sendo de 4 em 4 anos. Então, assim, a nossa briga, quando eu falo nossa briga, eu me envolvo nisso também, por além de atleta, hoje sou um dos dirigentes do país que desenvolve o futebol de amputados, não só de hoje, mas desde 2015, né? A nossa briga é o quê? Para que a modalidade venha se tornar paralímpica. Vocês tiveram aí a oportunidade de ver por vídeos, né? É um futebol envolvente, é um futebol assim, rápido, é um dinâmico, entendeu? É um futebol gostoso de você ver, mexe com as pessoas, né, que sofreram uma amputação, tiveram uma fatalidade e através da oportunidade de conhecer o esporte, né, se tornaram-se atletas, né? Então, assim, a gente está numa briga muito, assim, a gente que eu falo, o Brasil ainda é muito menos, tá? Vou ser bem realista para você. Quando eu falo do Brasil muito menos, a gente participa das reuniões, mas o nosso Comitê Paralímpico Brasileiro não está nessa causa, não está nessa luta, entendeu? Então, assim, isso se torna mais difícil. E lá fora, se você fazer uma pesquisa aí pela internet, você vai ver que em muitos países praticamente estão se profissionalizando no esporte, nessa modalidade. É coisa que ainda a gente não consegue viver. Que coisa, bom. No Brasil acontece... E só fazendo a correção, né, Serodi, mostrando a minha ignorância, né? Eu lembrei do skate, mas o skate realmente não tem nada de paralímpico. Mas só fazendo uma analogia, né? Que todo ano, toda Olimpíada tem esportes novos, aí, como disse o Rogerinho, e a gente está esperando o futebol de amputados também entrar. Quem sabe na próxima, né? A gente está nessa batalha aí. O que a gente se tem, né, para a seleção brasileira, para desenvolver a modalidade no Brasil? Porque quando a gente fala assim de desenvolver campeonatos nacionais, brasileiro, Copa Brasil Paulista,
o atleta que participa disso tem um sonho de quê? Chegar na seleção brasileira. Então, nós hoje temos que Campeonato Mundial, de ano em ano, daí depois tem Copa América, Sul-Americano, Copa das Confederações. Então, de 4 em 4 anos, cada ano a gente tem uma competição. Esse ano a gente vai ter... Esse ano não, porque teve a pandemia, né? A gente vai ter as eliminatórias da Copa do Mundo, que é a Copa América, que vai ser na Colômbia agora em março, para que o ano que vem, né, em março do ano que vem, vai ter as eliminatórias, e em outubro a gente vem a disputar o Mundial na Turquia. Então, assim, todo ano a gente tem uma competição internacional para manter as atividades no nosso calendário, para que tenha novos jogadores servindo na seleção. Você foi campeão, você participou das Copas do Mundo de 2010, 14, 18, deve participar de 2022 também. Eu queria que você falasse... Pode falar. Não, eu já fui convocado, a gente já está em treinamentos, né? Estão se preparando para chegar bem em 2022. Quem é a superpotência do futebol de amputados? Quem é o time que mais consegue títulos mundiais? Hoje, na verdade, assim, no Brasil ainda tem 4 títulos mundiais, né? Só que o último do Brasil foi em 2005. Então, assim, já há muito tempo que o Brasil não ganha. Depois a gente tem a Rússia e agora a atual campeã e a vice, que fizeram um bom trabalho, né? Em 2018, é a Angola. A Angola foi vice-campeã em 2014, perdeu para a Rússia, e em 2018 foi campeã em cima da Turquia. A gente caiu para eles na semifinal, 2-1, na prorrogação do segundo tempo. Faltando 5 minutos, a gente perdeu de 2-1 para os angolanos. Mas isso mostra o quê, Cerotti? A Angola, a gente olha assim, um país, né, pouco desenvolvido, sei lá, que tem miséria e tal, mas no futebol de amputados eles têm um grande apoio do Comitê Paralímpico do país. Eles fizeram um baita trabalho em 2014, que chegaram a ser vice-campeão mundial. Perderam para a Rússia por detalhe. E manter essa mesma base, lógico, alguns outros atletas, mas manter a base, que eu falo o seguinte, manter o apoio. Isso faz a diferença. O Brasil, em 2018, só para vocês terem um entendimento do cenário nosso, 60% das passagens eu tive que tirar do meu recurso próprio para levar os outros atletas. Correndo atrás de amigos, tirando o bolso, passando cartão de crédito. Isso é uma coisa muito horrível para os atletas. Imagine você, Cerotti, você é convocado, todo feliz lá, você vem um filme na sua cabeça, desde quando você perdeu a perna, chegou na seleção brasileira, e aí você não sabe que você não vai para disputar um Mundial, não porque você é ruim, é que você não tem a condição financeira. Então, olha a cabeça do atleta, como que fica. O cara, ao mesmo tempo, ele fica feliz, mas depois ele vem a preocupação. Então, assim, num país do Brasil, como se fala que é o país do futebol, como tem os melhores craques, assim, a gente fica preocupado. E a gente já está fazendo um trabalho agora, para que o comitê venha nos ajudar, para que não aconteça isso, para que chegue ano que vem a gente vá preocupado somente em jogar bola, e não saia daqui preocupado em voltar e pagar o cartão de crédito e, enfim, dar um jeito de pagar essas contas, entendeu? Isso, Rogerinho, você vai entender, isso acontece em quase todos os outros esportes, infelizmente, é uma vergonha para esse país. Quartarolo, pode continuar fazendo pergunta, estou cheio de curiosidade com o Rogerinho aqui. Também, cara, ouvindo isso, né, eu já ouvi esse tipo de manifestação em outros esportes, em outras modalidades, mas parece que na sua ainda é pior. Porque se você não tiver o apoio nem na hora da conquista internacional ou da busca internacional de uma conquista da sua confederação nacional, então fica muito difícil. Agora, você falou assim, olha, a gente viaja, a gente paga, e como é que faz isso? Vocês conseguem mesmo assim viajar? Vocês se unem? Eu não sei se você tem muitas posses, né? Mas eu acho que você é um cara, vamos dizer assim, classe média, que está correndo atrás todo dia. Você faz o que da vida? O que te ajuda nesse esporte? Porque eu até ia perguntar agora há pouco, você vive já do esporte? Pelo jeito, o esporte ainda não te dá dinheiro, como você merecia. Talvez a próxima geração, né, Rogerinho? Pelo seu esforço, inclusive, e de outros que estão aí. Como é que é isso? Hoje, na verdade, nenhum atleta da modalidade, isso a gente está falando de quase 1.000 atletas que fazem parte do esporte, do futebol, vivem da modalidade. Eu também, Rogerinho, não. Hoje sou formado em gestão financeira, trabalho já há 20 anos na mesma empresa com meu primo, né? Sempre trabalhei em 2, 3 empregos, sempre corri atrás, e a paralelo com o futebol. O que acontece? A gente, graças a Deus, nunca ficou de fora de nenhum mundial. Desde quando eu estou, 2010, a gente conseguiu em todas. Só que fica muito difícil, cada ano vai piorando as coisas,
né? Sempre o mesmo amigo, sempre o mesmo parente que te ajuda ali, fica difícil também a gente socorrer para as mesmas pessoas, né? E assim, a gente hoje está fazendo um trabalho diferente na frente da Associação Brasileira, estamos tentando escrever projetos incentivados, parceiros novos para tentar recursos, né? Recentemente eu fui no programa do Craque Neto e a gente conseguiu uma doação lá que vai nos ajudar a comprar as passagens para as eliminatórias. Então, assim, o nosso trabalho é esse. A gente sabe também que a nossa modalidade não é a única que sofre com isso, né? Que tem essa dificuldade. Mas a gente é guerreiro, a gente está aí, eu ponho a minha cara para bater, eu corro atrás de patrocínio, né? Para ajudar essas pessoas aí que a grande maioria não tem condições de arcar com esses gastos aí para viajar. Olha, é um esforço tão bonito e tão grande que esse rapaz faz, e com talento. Não pensa que é um cara que não tem talento nenhum. Se vocês procurarem na internet, procurarem em vídeo, vocês vão ver cada golaço que ele faz. Aliás, ele tem uma paulada de pé direito, o pé esquerdo ele não tem, mas o pé direito, que é fantástico. Aí já não tem jeito. Mas é um cara tão legal, tão esforçado, tão brilhante naquilo que faz, o cara merece aplauso, merece ajuda. Ó, Rogerinho, eu queria que você contasse para o pessoal como que funciona o campeonato de futebol de amputados, que até onde eu sei, o Corinthians existe nessa modalidade por tua causa. Exatamente. A modalidade nossa é um futebol society, né? São adaptações da regra do futebol society, são 6 jogadores de linhas, tem que ser amputados de uma das pernas, né? Utilizando muletas canadenses para fazer o esporte. Goleiros são amputados de um dos braços, no mínimo tem que ser amputado de 3 dedos para se considerar um goleiro. E hoje, na verdade, sim, o Corinthians foi o primeiro time, em 2015, a fazer parte de um time de amputados. Qual que foi a minha ideia? Em 2009, quando eu montei um projeto social aqui em Mogi, comecei em 2001, aí em 2009 cheguei na seleção brasileira, mas eu não tinha um projeto social. E aí eu disse, poxa, eu preciso ajudar essas pessoas a conhecer o esporte. A grande maioria, Quartarolo, são vítimas de acidentes de moto. São pessoas que foram vítimas, né, tanto por imprudência quanto por outras pessoas, e acabaram ali amputadas. E aí, em 2009, eu montei um projeto, aí fui passando os anos, fui conhecendo mais, me aprofundando no assunto, tanto assim, né, nacionalmente como mundialmente. E aí, em 2015, eu tive a ideia de fechar a parceria com um time profissional. Não foi especificamente assim o Corinthians, tá? A ideia era fechar com um time de Série A, B ou C, para ganhar visibilidade, para ganhar mais patrocínio, para ganhar mais atletas, enfim, alguma coisa para fazer uma coisa diferente dentro do esporte. E graças a um amigo meu, Daniel Tabucci, que é da cidade aqui de Mogi, já conhecia o meu projeto há alguns anos, eu tinha compartilhado esse sonho com ele, e ele fez essa ponte no Corinthians, e lá deu certo, e até aqui nós estamos, né? Para nós foi muito importante a visibilidade do Corinthians, a marca é muito forte, tanto assim para patrocínio, tanto para visibilidade com o atleta. Lógico, né? Vocês que são do esporte, vocês conhecem, quando eu fechei com o Corinthians, eu imaginei que nós íamos ter salário, nós íamos ter condições, mas eu fui ver a realidade do projeto do Corinthians e não tinha um projeto pautado para a modalidade de futebol de amputados. Mas, enfim, nós já estamos desde 2015, estamos até hoje, estamos bem lá, lógico. Poderíamos ter mais apoio? Com certeza sim, né? Mas, graças a Deus, agora tem uma nova gestão lá e está olhando com carinho para a gente. Mas isso fez um quê, Quartarolo? A modalidade cresceu ainda mais. Outros times tiveram também essa mesma ascensão. Hoje nós temos o Santos, nós temos a Ponte Preta, nós temos o Bahia. Então, sim, isso foi muito importante, a visibilidade que a gente começou em Mogi com o Corinthians, para que outras equipes também fizessem a mesma parceria, até parcerias melhores para cada projeto. Rogerinho, por que Rogerinho R9? Você já deve ter dado essa explicação 1000 vezes, mas mais uma vez aqui para a gente do Futebol em Rede Entrevista. Foi bacana isso aí, né? Eu jogava no meu projeto, né? Antes disso, na verdade, eu jogava vôlei sentado. Então, era vôlei e tinha futebol. E naquela época, a gente ia para as competições e chegava lá, se reunia com outros times, né? E quem não tinha time era colocado lá. Falava, tem 5 caras aqui que não tem nenhum time. Vamos colocar nesse time, nesse. Aí, beleza. E aí eu sempre joguei K10. Sempre fazia coisas diferentes. Quando eu entrei na modalidade, além de fazer gol, eu falei, poxa, ninguém dá chapeuzinho, ninguém dá meia-lua, ninguém passa o pé em cima da bola. Lá de trás eu comecei a fazer essas coisas para ser
visto, né? Para que os caras da seleção me vissem, não como fazer gol, mas que algo diferente. E aí eu jogava com a 10. Quando eu cheguei na seleção brasileira, em 2009, olha como o 9 me persegue, né? Aí chegando lá, lógico que não ia ser o 10 da seleção. Tava chegando, tava feliz pra caramba. E aí eu fui K8, com a camisa 8. E aí eu já fiquei feliz pra caramba, né? Jogava 10 no meu time, tô K8. Só que chegou lá, tinha um outro atleta que era da seleção antiga, e ele tava com a 9. E ele falou que não gostava de jogar com a 9, que o número dele tinha que ser a 8. E eu tava com a 8. E aí fui lá, perguntei pro treinador na época, e ele me liberou e joguei com a 9. E aí, poxa, fui pra Copa América, fui campeão, fui artilheiro. Quando eu voltei, fizeram uma matéria, Rogerinho R9 Fenômeno, e aí ficou. E aí eu falei assim, poxa, vou jogar com a 9 no meu time. E aí comecei a jogar, e aí pegou até hoje. Aí você sabe que tem um R9 Ronaldo, né, e o R9 Fenômeno, que sou eu, né? Tá vendo? Tá vendo só? Aliás, ele não escolheu o Seródio, ele foi escolhido pela camisa. Isso é coisa de destino, você viu só? Em 2009, isso que é legal. Em 2009. Pode falar. 2009 é uma história legal. Rogerinho, é o seguinte, até para que as pessoas entendam, despertem curiosidade pelo esporte, porque assim, as pessoas não sabem, até outro dia, andar de skate era coisa de maluco, né? Aí veio a menina, que deu um show lá no Japão. Hoje em dia, se você abrir a janela da sua casa, você vai ver alguém passando de skate, que é assim que desperta o interesse pelo esporte. E muitas vezes as pessoas veem um esporte, um esporte diferente, futebol de amputados. Olha e não entende. Eu vou até te contar uma história. Quando eu era estudante de jornalismo, o Flávio Prado, que era meu professor, inventou de fazer um jogo de futebol de cegos na escola. E aí eu fui lá, como sempre, me enfiava em tudo que era negócio de esporte, futebol de cego. Aí o rapaz falou assim, mas você quer entender como que funciona? Faz o seguinte, veda ele. Me vedaram assim e me fizeram participar 2 minutos do jogo. É lógico que eu comecei a entender o que estava acontecendo pelo barulho da bola, entendeu? E acabei me despertando interesse. Falei, pô, os caras se esforçam pra caramba, não é legal. Eu queria que você contasse um pouco detalhes desse futebol de amputados, até para as pessoas entenderem. Por exemplo, vocês jogam de muleta, certo? Pode dar uma muletada no aniversário? Não pode? Como que funciona isso? Vontade não falta, né? Mas não pode. Uma das coisas assim que é primordial desde quando o atleta entra na modalidade e vai participar de um campeonato é que as nossas muletas são continuação do nosso braço, são extensão dos braços. Então, lógico, tem um jogo, adrenalina, poxa, confusão e tal. Ele jamais pode levantar a muleta para agredir o adversário. Ele pode ter até banido do esporte, que isso é uma arma, né? Então, assim, hoje, se você der uma muletada assim numa briga ou sem briga e fizer isso, você pode ser até banido do esporte. Então, assim, isso a gente pega muito pesado com os atletas. A gente sabe que tem dentro de um time tem aqueles mais nervosinhos, estressados e tal, né? Então, essas coisas não pode. Então, na adrenalina do jogo, um cara coloca a muleta para você cair, normal. É falta, mas o juiz que está ali para interpretar. Então, as muletas, na verdade, são apenas para se locomover, para correr. A gente não pode tocar na bola, a muleta está passando um pouco lá na frente, você vai lá e pega com a muleta para você ter o domínio dela. Não, não pode. A muleta só apenas para correr. Então, a sua perna que não tem amputação, que você tem que ter o controle com a bola. Então, assim, é um futebol bem bacana. E os goleiros, a diferença deles no society é que eles não podem sair de dentro da área. O society, para quem não conhece, só tem uma demarcação, né? Só tem uma área. Então, assim, ele não pode sair de maneira alguma. Tá vindo um contra-ataque lá. Ele poderia sair da área para interceptar a bola. Ele não pode. Ele tem que esperar a conclusão do lance em cima da área. Por quê? Ele tem 2 pernas. Ele vai chegar mais rápido, às vezes. Ou não, né? Tem goleiro aí que é meio lerdinho, entendeu? Tem um cara que tem uma muleta. Então, assim, são adaptações da modalidade nessa regra para ter o futebol de amputados. Até para equilibrar o jogo, está correto. Agora, o Rogerinho, a muleta especial, é aquela que você usa no dia a dia ou há uma especial para a modalidade? O Rogerinho, usa a mesma para o dia a dia e para a modalidade. É uma muleta canadense, né, feita de alumínio, né? Então, assim, eu praticamente uso para o meu dia a dia, para o jogo, eu tenho uma reserva, lógico, né?
se quebrar uma, né? Igual o pneu, né? Se não tiver o step, você fica na mão, né? Então, tem que ter uma de backup. Mas é uma muleta canadense normal, de alumínio. Ela não, só que é o seguinte, o detalhe, ela não vem de casa ortopédica, são muletas preparadas para o futebol. Essa muleta ela é inteira de alumínio. Quando eu falo inteira, que se vocês já viram, e eu falando um exemplo bem básico aqui, quando você vê uma muleta canadense, é aquela que encaixa no braço aqui, você vai ver que tem umas que é parte de plástico, e embaixo é de você ajuste, então, de acordo com o seu tamanho. Essas não, são feitas do seu tamanho. Então, assim, é exatamente só para você. Você não consegue emprestar para o outro se não tiver seu tamanho, entendeu? Desculpa, mas quanto custa? Hoje, um par de muleta dessa está em torno de R$200. R$200? É um valor caro. Eu falei, você está falando do jogo em si, você foi até mais explicativo do que eu, mas eu fiquei com uma dúvida. Você vai falar, ô, idiota. Não, é porque eu não entendo mesmo. Eu sou ignorante no assunto, quero aprender. O árbitro também é amputado? Não. Os árbitros são árbitros normais. Na Argentina tem um árbitro que é amputado, que é um goleiro, é um amputado, né? Ele jogava futebol de amputados, aí encerrou a carreira e virou árbitro. Mas os árbitros, na verdade, não têm nenhuma deficiência. É um árbitro só por jogo, Rogerinho? São 2 árbitros. Dois Futebol árbitros. Society são 2, um em cada lado do campo. Legal. Como que funciona a convocação da seleção brasileira? Porque nós, eu e o Quartarolo, cansamos de cobrir seleção brasileira de futebol normal, sabemos como que funciona. No futebol amputado, como que funciona? Quem é o Tite do futebol amputado? O Tite hoje é o Rodrigo Oliveira. O que acontece? Temos o campeonato da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, normalmente são 12 equipes que participam e o Campeonato Brasileiro também são 12 equipes. A Copa do Brasil é feita no primeiro semestre e o Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Então, quando tem esse campeonato, existe o treinador e a comissão técnica que vai lá assistir os jogos para estar avaliando os atletas. E após esse campeonato, eles são convocados para fazer fase de treinamento durante o ano. Um ano normal, um ano que, né, tirando a pandemia, a gente consegue fazer até 5 fases de treinamentos, onde as 3 primeiras é feito tipo um revezamento para o cara estar avaliando cada atleta, cada goleiro, cada zagueiro, volante, meia, atacante. E aí depois ele fecha a lista para estar treinando aí para disputar uma competição internacional. Além do Rogerinho R9, quem é o maior jogador do futebol de amputados do Brasil? Hoje a gente tem assim uns 3, 4 caras. Na verdade, a gente fala assim, o Rogerinho R9 é o melhor na posição, hoje, como atacante, né? Mas nós temos 2 meias, porque o futebol de society nosso, a gente joga com 2 meias. A gente tem o Alan, que é um mosquito, o apelido dele, que joga muito bem, joga no Paraná. Tem o William, W10, que joga no Corinthians comigo, que é muito bem. Tem o Digo também. Tem o Wesley, tem o Gabriel, goleiro. Assim, cara, os caras que estão na seleção brasileira. Hoje nós temos, graças a Deus, uma safra boa, de bons atletas. Quando eu falo assim do Rogerinho, né, e fico assim lisonjeado com a entrevista de vocês, eu falo que o Rogerinho é o melhor da posição, do atacante. Ali eu gosto de fazer gol, ali eu treino, eu me dedico. Os caras novos que estão chegando e os caras que vão para a seleção, eu falo, eles têm que fazer coisa diferente, senão vocês vão passar fome aí, entendeu? Então, ali na hora ali de raciocínio rápido, tem que ter um backup, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem vários atletas níveis selecionados que fazem parte da seleção, que são bons atletas, que têm um futuro aí brilhante, entendeu? O Rogerinho construiu essa história porque sempre foi humilde, sempre correu atrás do seu objetivo, sempre aproveitei as oportunidades e sempre falo, não adianta você viver por nome, tem que treinar, se dedicar, é algo que eu venho fazendo nos últimos anos. Cara, você é um exemplo. Aliás, até serve para você comentar. Você primeiro driblou o preconceito. Teve um problema de nascença, teve que driblar esse preconceito para fazer aquilo que você gosta, que te chamava atenção, que era o futebol. Lutar para encontrar o futebol de amputados, que também não bateu na sua porta. Lutar para fazer um time, ter a grife de um time de futebol comum hoje em dia, para fazer o futebol de amputados ter pelo menos algum destaque. Lutar até pagando as suas passagens para ir. Cara, você é um exemplo de psicologia, de força mental enorme. Você dá palestra, a única coisa que veio de graça, Cerotti, foi o número 9. A única coisa que veio de graça foi o 9.
Sabe, cara, na verdade, sim, e ao longo dos anos que eu falei para você, eu poderia muito bem me ver assim, já cheguei na seleção, fui campeão, né? Realizei um sonho de criança, né? Que todo mundo quer. Quem não sonha em ser jogador e chegar numa seleção? Só que lá atrás eu via que o esporte não tinha uma estrutura legal, não tinha parceiros. E eu amo jogar futebol. Hoje, graças a Deus, além do futebol imputados, eu tenho a oportunidade de jogar no Jogo das Estrelas, eu tenho a oportunidade de jogar toda semana tem uma pelada aqui que dá para te brincar com os amigos, né? Mas eu sei que 80% dos atletas que fazem parte do futebol imputados não tem esse tempo, não tem essa oportunidade. E onde eles vão ter o prazer? Nas modalidades, nas competições. Então, assim, lá atrás, em 2015, quando virou a chavinha assim, eu falei, eu tenho que começar a ajudar as pessoas. Lógico que tem alguns parceiros que me ajudaram a chegar onde o Rogerinho está hoje, né? Que eu falo que Mogi das Cruzes foi uma cidade muito boa, porque trouxe os grandes campeonatos para Mogi, eu trouxe as maiores fases de treinamentos para Mogi. Aí depois, Goiás entendeu, levou para Goiás, Minas levou, Paraná levaram, daí depois em Sumaré, enfim, as equipes que foram formadas através da iniciativa que eu tive, eu comecei a dar um entendimento, falei, vamos levar um campeonato aí em Sumaré, e aí vai ter o time da Ponte Preta aí, Campinas e a região toda, vai chegar mais atletas, e aí os caras começaram a entender, e isso foi bacana, os caras compraram a ideia. Lógico que a gente sabe, o Rogerinho não é 100%, sempre tem 2, 3 que falam, tá errado, que não sei o quê, mas tá dando certo, graças a Deus deu certo. Em 2015, quando nós tínhamos 6 equipes, em 2019 a gente foi para 26, da mesma gestão que eu fiz, da mesma visão, sabe? Então, assim, lógico, não tem, assim, o maior problema é o financeiro, o maior problema é quando a gente vai participar de competições internacionais, igual assim, a gente tem dois problemas, a gente vai ficar feliz se a gente classificar para um Mundial na Turquia, e ao mesmo tempo um choque de realidade, que a gente tem que correr atrás de patrocínio. Então, assim, a minha briga hoje, e agradecer o espaço de vocês aqui, é para os governantes, para as pessoas, para o comitê, para ver, é lógico, tem muitas modalidades que não são paralímpicas, falando de paralímpicas, mas a gente poderia ter uma oportunidade melhor de dar uma condição melhor para esses atletas que hoje vivem e querem viver do esporte. E tem mais uma situação, né, Rogério, que a gente tem que analisar e o bem que vocês fazem para as pessoas, que é também uma função social. E você mesmo disse, muitos acidentados acabam encontrando um caminho novamente. E eu até ia perguntar isso para você. Por exemplo, um cara que passou por um acidente de moto, perdeu uma perna ou perdeu um braço, no caso, psicologicamente, ele enfrenta essa situação de uma forma até diferente do que você enfrentou, porque você conviveu com isso a vida toda. E o cara, de repente, ele olha, não é mais o que era antes, ou seja, ele não vai andar mais de moto, ele não vai poder jogar futebol, o futebol que a gente vê por aí. Eu não vou chamar de futebol normal, porque você é mais especial que qualquer situação, né? Por isso que eu não gosto de falar deficiente, né? Não é deficiente, é uma situação especial. E bem aproveitada e bem mostrada, inclusive, com ajuda para os outros. Como é que é o lado psicológico? Porque você já deve ter enfrentado isso, daquele cara que vem de um acidente e começa a se enturmar, se integrar até uma nova situação, e por que não dizer uma nova família de amigos, né? Porque às vezes o cara perde todo aquele contato que ele tinha antes. E aquilo também mexe com a cabeça, ou seja, é um caminho legal para isso. Mas como é que o cara chega? Porque o cara chega também, incrivelmente, não é possível, né? Porque nós também somos assim. De vez em quando tem um dia que a gente está meio chateado, depressivo. Uma pessoa que passa por isso, como é que faz? Você mandou bem essa pergunta aí. O que acontece? Qual foi o entendimento lá atrás, quando eu falei para vocês? Era o quê? A grande maioria foram vítimas de um acidente de moto, um câncer, uma diabetes. A minoria foi o Rogerinho, que má formação congênita. Passou com preconceito? Claro que passei, né? Porque não tinha um entendimento naquela época. Mas hoje, qual que é a diferença desses atletas que esse é um absurdo que eu vou falar aqui para vocês? Muitos deles falam que a vida melhorou após o acidente. Mas por que melhorou após o acidente? Porque a gente deu esse retorno para eles. Quando um atleta chega lá amputado através de um amigo, ou através da mãe, ou da namorada, enfim, alguém levou ele até o projeto, nós mostramos para ele que a vida não para, que a vida continua, que ele pode praticar o esporte, que ele ganhou uma nova família, como você disse muito bem, que ele pode jogar o futebol amputado. Só que, lógico, no primeiro momento que chega, e existe, nem todo mundo da mesma dinâmica, vai conseguir chegar rápido, se a gente não tomar o cuidado de ensinar para ele a usar a muleta, de usar psicóloga, ou às vezes eu não tinha psicólogo no meu projeto. Quando eu comecei, não tinha.
Então, era experiência de vida minha, que daí eu passava para você, e aí você se falava de como que chegou no projeto, e cada um ia vendo, e o cara olhava assim, poxa, a minha vida é bem melhor do que esses caras, porque, olha, os caras sofreram tudo isso e estão felizes, então, assim, por que não eu não posso ser? Então, assim, o trabalho desenvolveu e cresceu devido a isso. Porque eu imaginava assim, eu, Rogerinho, não tinha nenhum caderno, tá, gente? Não tinha nada didático lá. Eu falei, poxa, se não der ali, ligar para o cara na semana, ou o cara faltou no treino, falar para ele, vem cá, você é importante. E construir isso, até agora antes, né? Eu estava em uma outra reunião falando sobre isso. O importante é o quê? Você mostrar para esse cara que chegou no projeto de novo o quão é importante, o quão ele vai fazer parte desse projeto e o quanto ele pode multiplicar essa informação. E muitas das vezes, o problema não está no atleta, na pessoa que sofreu a deficiência, mas sim na família. Porque, às vezes, a família, que eu falo no modo generalizado, família pode ser a irmã, a mãe, a esposa, enfim, a prima, dizer assim, o Rogerinho não pode. Lá atrás, igual vocês falaram, a minha deficiência é uma formação congênita. Só um exemplo rápido. Se meu pai e minha mãe naquela época eram pessoas simples, não tinham condições financeiras. Ninguém chegou na época que o Rogerinho nasceu e foi, tipo assim, uma fatalidade para a família de ter um deficiente, era o primeiro deficiente, com uma perna. Ninguém chegou lá e falou, olha, daqui 2 anos, vamos levar num hospital que ele pode colocar uma prótese para ele. Você tem que tratar ele assim, não. O que meu pai e minha mãe fez? Me tratou como uma criança normal. Com 5 anos de idade, eu fui aprender a andar, porque com 5 anos de idade, um abençoado foi e falou, o seu filho pode andar de muleta. Alguém falou isso para ele, mas só foi com 5 anos de idade. Até 5 anos de idade, o Rogerinho andava gatinhando, rastejando, pulando. Mas, enfim, aos 7 anos de idade, uma criança normal vai o quê? Para a escola. Então, meu pai colocou eu numa escola, então ele teve. Então, e esses caras que sofreram amputação, eu falei, poxa, não vai ser diferente, a gente tem que mostrar para eles que eles podem. E a grande maioria, lógico, como você disse, tem dias que os caras não querem, tem pessoas que você tem que ficar lá injetando, até que o cara vem pela dor, né? Não pelo amor. Mas a grande maioria, o legal é que eles aceitam e eles multiplicam essa informação. Quando eu falo multiplicar, o quê? O cara tá andando de trem, vê uma pessoa de metrô ali, ele vai e fala do projeto. O cara tá no hospital, ele vai e fala do projeto. Então, assim, e hoje a rede social impulsiona mais. Então, assim, isso é legal, isso foi gratificante ver transformação de vidas e grandes melhorias. Olha, parabéns, cara. Você é um cara que dá orgulho, sabia? Dá orgulho para a gente. Um cara que se esforça, um cara que demonstra o talento que tem através do esporte, mas, acima de tudo, o talento que tem como ser humano, cara. Putz, olha, eu estou emocionado de ouvir você falar. Aliás, eu vou confessar uma coisa para você, Rogerinho. Estamos. Eu e o Quartarolo não somos bons de patrocínio, mas se você quiser dar um telefone, alguma coisa para contato, por favor, pode dar o telefone ou o e-mail, alguma coisa para contato, que a gente vai colocar, lógico, aqui em destaque para ver se pode te ajudar. Porque, cara, pessoas como você merecem. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando em mais pessoas, e além do patrocínio, mas o que é legal no seu programa aqui, o programa de vocês, na verdade, é chegar essa informação para uma pessoa que às vezes está assistindo aí e está desmotivada. Não só o futebol de amputados ela pode praticar, mas tem outros esportes para pessoas com deficiência. Esse é o canal. Hoje, graças a Deus, o Rogerinho tem contato com a grande maioria dos outros esportes. Então, se o cara não gosta de jogar futebol, vamos levar para o vôlei, vamos levar para a natação, vamos levar para o atletismo, enfim, tem um leque de oportunidades. O que não pode é a gente ficar se lamentando. Quem não pode, a gente ficar do outro lado da tela aí e falar, eu não posso. Não, mas você não tentou. Vamos tentar, vamos ali, eu tenho um braço, eu vou te dar a mão, vamos te ajudar. Então, assim, a gente fica feliz, né, de ter essas oportunidades. E quem quiser ajudar o projeto, né, que já faz 12 anos que eu tenho aqui em Mogi, praticamente a gente ajuda aí mais de 45 famílias, né, que fazem parte do projeto. Pode ligar no meu telefone, é 011 97225 4509. Será um prazer. 011 97225 4509. 4509. Depois a gente vai fazer bonitinho, ele aparecer na tela. Botar uma legenda, né? Mas, por favor, ajude. Aqueles 2 milhões de dólares que vocês vêm gastar no nosso programa, pode gastar no programa dele primeiro, não tem problema nenhum, tá? Ô Rogerinho, eu ouvindo você, entenda bem o que eu vou falar. Porque eu, embora seja um cara... O Seródio também. Posso falar por ele também. Eu sou um cara que vivo o esporte
transmitindo futebol desde 72. Estou com 63 anos, né? Não parece, hein? Tá bom, hein? Obrigado. Há controvérsia. Há controvérsia. E a gente leva tudo na vida com bom humor, né? E há uma frase que é atribuída a Jorge Luis Borges, o grande escritor argentino. Eu digo atribuída porque uns dizem que ele falou, outros dizem que ele não falou. Então vamos colocar assim, que ele fala assim: infeliz o homem que não ri de si mesmo, né? E a gente ri da gente mesmo, a gente conta piada. Então o programa é muito bem humorado. Mas eu ouvindo você falar, eu me senti envergonhado, mas por mim. Porque, poxa, eu tenho que fazer academia, né? Porque eu estou gordinho, né? Eu sou um preguiçoso. Eu falei, nossa senhora, que pancada. Eu devia me preocupar com isso. Porque, ó, chega nessa idade, o joelho dói, o tornozelo dói, a barriga cresce, é claro, né? E a gente tem preguiça. E você está dando um baile na gente, mostrando que não é assim, né? Embora a gente fale de esporte, tente motivar o esporte em várias... A gente devia também fazer isso. Eu, esse gordinho que está aí do seu lado, né, o Fábio Serotti, porque a gente tem tudo para fazer. Eu, debaixo aqui do meu condomínio, tem 2 academias. Veja você. Por isso que eu estou olhando aqui, estou quase chorando. Falei assim, puxa vida, cara, que exemplo, né? E a gente não vai. E daí, cara, depois vai reclamar da vida? Não pode. A gente tem toda essa chance. E você aproveitou a chance, ganhou a chance, criou a chance. Que eu acho isso muito legal. E esse programa, a nossa linha de apresentação desse programa, quando ele for ao ar, realmente, a gente não precisa enganar ninguém aqui, é um programa gravado, mas nas próximas horas, na próxima semana, ele vai ao ar. E a gente vai chamar dessa forma, justamente, a lição de vida. E a gente está chamando você de Rogerinho R9. Seu nome completo, como é que é? Rogério Rodrigues de Almeida. Ele não escutou, Rodrigues de Almeida. Tá vendo? Ele tem um problema de audição. Ele não escutou no começo do programa. Eu falei... Você falou mesmo, é verdade. Mas aqui a e gente você não tem que engana parar ninguém. com esse negócio aí, que você fica com gordofobia, porque o Rogerinho tem um problema na perna porque ele nasceu assim. Eu sou gordo porque nasci assim também. Ah, tá. Deus está vendo. Qual é o problema? Será, Rogerinho? Pizza, né? As porção. Não, isso daí é o recheio. É o recheio, mas... Para não falar naquela que fala que é geladinha, né? Aquela é boa, né? Suco de cevada. É suco de cevada, é bom. O Rogerinho, outra coisa. Eu bebo Coca-Cola, mesmo que engorda do mesmo jeito. Claro, eu pode também. Tá vendo? Tá vendo só? O Rogerinho, você, claramente, você é um cara que gosta do esporte. Quem é seu ídolo no esporte? Qualquer que seja o esporte que você realmente, além do futebol, que você gosta, aquele realmente que você fala, esse é o cara. Cara, eu assim, me espelhei muito no Ronaldo Fenômeno, sabe? Não assim pelo R9 e tal, mas antes de virar um atleta, de jogar, de chegar numa seleção brasileira, pela história dele, né? Um cara que saiu de novo, ganhou o mundo, teve várias lesões, se recuperou em 2002, cara que foi assim, né? Gordinho. Também, né? Então, assim, é um cara assim que eu sempre espelhei nele. E aí, depois, quando eu comecei a jogar de atacante, comecei a ver uns vídeos dele e tal, falei, poxa. E aí, você sabe que é o único cara ainda, Quartarolo, que eu não conheci ele ainda, já conheci Ronaldinho Gaúcho, já conheci Neymar, Falcão, Neto, vários caras. Tive aí na última Copa a oportunidade com o Tite lá de conhecer quase todos os jogadores que foram convocados. E Ronaldo tá difícil, hein? Ele é difícil. Ele é difícil, mas tudo bem. Não se importe muito, não. Durante a época que eu estava no Corinthians, eu convivia com o Ronaldo 24 horas por dia. Ele só foi dar entrevista, ele não dava entrevista exclusiva para ninguém, não ser para a Globo. Não é problema dele, né? Mas ele não dava entrevista para ninguém. O dia que ele foi me dar entrevista, eu tenho um azar tão grande que o meu chefe tirou a entrevista do ar porque aconteceu um acidente. É nada. E a minha entrevista foi para o saco, o chamado saco. Ainda ele reclamou comigo, tá vendo? Por isso que eu não dou entrevista. É uma coisa que acontece. Mas ele é boa gente, ele é boa gente. É meio doidão, mas é boa gente. Mas como jogador, viu, não é nem pergunta, não é só para acrescentar. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Eu sempre falo o seguinte, viu, Rogerinho? Não fossem as gravíssimas contusões, e foram 3, eu colocaria Ronaldo
Nazário, Ronaldo Fenômeno, o R9, o R9 que inclusive pode ter te inspirado mais ainda. Eu colocaria o Ronaldo entre Pelé e Maradona, porque ele foi um negócio assim absurdo. Só que, infelizmente, a contusão, o joelho acabou com ele. Não, na minha opinião, senhor, essa é a minha opinião. E eu posso falar que eu vi os três, vi Pelé, Maradona, é um negócio absurdo. Então... Rogerinho, olha só, Quartarolo, o Rogerinho aparece lá jogando com Cafu, Falcão, Amoroso, Ronaldinho Gaúcho, Neymar. Aliás, Rogerinho, o cara é da mesma cidade. Assim, você falou para ele parar de cair, não? Alguma coisa assim? Cara, na verdade, eu não consegui falar, não, mas teve uma falta lá. Vou contar para vocês essa aí. Foi para canhoto, certo? E aí chegou na bola ele, chegou o Falcão, chegou o Nenê, olha o meu time, o Whindersson Nunes. Aí o Amaral estava no adversário, né? E aí todo mundo já foi Amaralzinho. Amaralzinho. Foi querer pegar a bola para bater. Eu falei, não, eu vou bater. E era para canhoto. Aí o Falcão olhou assim e falou, tá maluco? Como? Mano, sabe que vocês têm a esquerda e eu não tenho, não vou bater? Eu vou mandar aqui, ó. Ao contrário aqui, ó, vou mandar uma gaveta lá. E aí os caras começaram a rachar, de dar risada lá. Tal, e eu fui e bati a falta. Só que a bola foi para fora, né? Mas bati. Não era para canhoto, mas bati. Só apenas um detalhe. Eu vou falar uma coisa para você. Me permita a brincadeira, viu, Rogerinho? Aprende a não cair, ele devia usar muleta, né? Verdade, boa ideia. Na próxima, acho que no final do ano eu vou estar com ele. Vou falar isso aí para ele, pô. Ó, para de cair, usa muleta, aí que você não cai, não. Cara, você é um exemplo maravilhoso. Eu torço muito para que, se alguma porta se abrir através da gente, eu vou ficar orgulhoso também. Mas que as portas se abram para você, porque você é um cara... se eu sou você, até palestra com você, as empresas hoje em dia fazem palestras motivacionais, formação de grupo, Eu comecei a fazer palestras já o ano passado, palestras motivacionais para trabalhar, para ajudar o meu projeto, né? Ajudar o Rogerinho também, entendeu? É nesse mesmo telefone, não? Porque você é um cara que merece ser levado para uma palestra. Esse mesmo telefone, quem tiver aí, contratar o Rogerinho aí, só mandar aí um zap aí, a gente vai ter um prazer de estar aí nas empresas aí. É um Rogerinho, exemplo. você falou que trabalha com o quê mesmo? Eu trabalho com meu primo, eu comecei como office boy, hoje sou gestor financeiro, né? Já fazem 20 anos que eu estou na mesma empresa. Hoje, na verdade, o ramo dela é de energia solar, placas solares, né? E eu faço a parte administrativa da empresa. Então, rapaz, isso ficou na minha cabeça, né? Você é o cara que está no campo, está trabalhando, né? E já que estamos encerrando a entrevista, né? E embora não faça parte do esporte, mas a minha preocupação com o país cada vez aumenta mais, principalmente no lado financeiro, né? E você mexe no lado climático também, de alguma forma, né? A coisa está feia, né, Rogerinho? Tá complicado. A gente, né, vê pandemia, né, muita coisa assim, teve problemas, né, muitas dificuldades, né, mas a gente estamos lutando, estamos trabalhando, buscando uma melhoria não só para o Rogerinho, mas para o projeto, para as pessoas também, né? E eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Cara, é o seguinte, o sol existe para todos, mas se você fizer como esse rapaz faz, lutar pelo sol, você certamente vai receber o brilho da luz. Pode ter certeza. Um cara lutador como esse merece o sol nosso de cada dia, viu, Portão? Verdade. Rogerinho, eu só queria te agradecer imensamente. Foi uma entrevista muito gostosa, muito esclarecedora, chegou a ser didática para quem não conhece profundamente o esporte, né? E tomara que realmente ele continue crescendo. O esporte sempre é importante. A integração esportiva, o esporte devia ser currículo educacional no país. Mas estamos falando de um país que está abandonando muita coisa, cultura, esporte, infelizmente. Mas quem sabe a gente ainda consiga recuperar alguma coisa. E eu torço realmente por você para que dê tudo certo e também para o futebol de amputados do Brasil, que pelos resultados que eu vi aqui, ultimamente tem dado muito bom resultado, né? Até mais do que o outro que está por aí. Então, obrigado pela sua participação, vou deixar meu abraço. O Ceroli também vai querer te dar um abraço, com certeza. E olha, gostaria, depois que passar essa loucura da pandemia, quem sabe a gente se encontrar pessoalmente, aí tomar aquela cervejinha, a gente dá água para o Ceroli e tudo bem. Ele toma Coca-Cola comigo. Mas eu também não bebo, então a gente toma junto a água. Cara, muito obrigado, você é um exemplo, obrigado mesmo. Foi muito legal a tua participação.
Você é um cara que serve de exemplo para muita gente. Tem muita gente aí que não se esforça para porcaria nenhuma e vê um cara com ter que driblar preconceito, correr atrás de sonho, fazer um campeonato funcionar e jogar na seleção. O pior, ainda se quiser disputar alguma coisa, tem que botar a mão no bolso para poder fazer alguma coisa. Cara, parabéns. Que Deus ajude você a continuar nessa luta até o fim. Um beijo no seu coração. Obrigado mesmo, viu, Rogerinho? Eu agradeço a oportunidade aí de falar com vocês. Passou tão rápido aí, né? E fazer um convite a vocês aí, em breve, assistir um jogo nosso aí, ir lá cobrir, entrevistar alguns atletas, caras vão ficar muito felizes aí de ter essa oportunidade também, já que vocês, né, são os caras ícones aí do esporte, do futebol, a gente vai ficar muito feliz em ter vocês no nosso projeto. E conta comigo aí, puder aí, tá falando do eliminatórias, vai estar aí, se Deus quiser a gente vai participar, vamos classificar, trazer novidades para vocês, trazer vídeo, bastante conteúdo bom aí para vocês. Muito obrigado mesmo de coração. As portas aqui estão abertas sempre. Obrigado, viu, Rogerinho? Obrigado, meu. Ele falou ícone, ícone é ele. E vou querer aquele suco laranja, tá? Então, que suco de laranja? Aquele estava tomando. Eu ou ele? Quartarolo aí falou aí, ó, levar para tomar um suco laranja. Vamos lá, aí eu tomo um suco de cevada. Mas por isso que a barriguinha tá grande. Rogerinho, um abraço. Eu tomo água mesmo, viu? Olha, que bela entrevista, mais uma vez aqui no Futebol em Rede Entrevista. Hoje falamos do futebol de amputados, um grande nome desse esporte brasileiro que precisa de ajuda, que precisa de apoio. Alô, autoridades governamentais, o extinto Ministério do Esporte. O país se faz através do esporte. Rogerinho R9, uma ótima para você assistir. Realmente, essa você que viu vai querer ver de novo. Aqui conosco o Futebol em Rede Entrevista. Um abraço, gente. Valeu, obrigado. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.